Então, boa tarde a todos. Nós estamos na sequência da mesa redonda Educação dos Povos Originários. Já tivemos a fala do professor Bessa e, na sequência, tivemos a fala da Dejalzina. Então, nós estamos fazendo um diálogo justamente sobre essa temática da educação de povos originários, como é a construção do nosso saber em relação a esses povos e como é a nossa relação em relação a isso também, né? Como é que a gente pode crescer e contribuir para desmistificar muitas das questões que são atribuídas aos povos originários de forma mítica, né? E distorcida muitas vezes, né? Então, professora Maria Pimentel, não é? É convidada da Dejalzina. Edilson, você teria alguma coisa a concluir na sua fala? Não, obrigado. Eu vou continuar na discussão. Pode ser a Ok. Maria do Socorro agora. Tá bom, obrigada. Então, professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, a gente só vai pedir para que você se apresente, né, para que todos saibam como é a sua atuação nessa temática, tá bom? Obrigada pela participação. Ela pode abrir o áudio, ela está presente. Professora? Não sei. Professora? Bom. Se ela não conseguir falar, a professora Priscila é sua convidada também, Dejalzina? Ela também gostaria de falar para a gente dar início ao bloco de perguntas? Estamos sem áudio. Dejalzina, vou pedir para você repetir que eu estava sem áudio. Tá. Alô? A professora Priscila pode falar? Oi, você está me ouvindo? Sim, agora sim, agora sim. Ah, tá. Então, eu não combinei com a Priscila, né? Ela está assistindo, mas se ela quiser contribuir, para mim é um prazer. Então, professora Priscila. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade e o convite da Deja de estar participando, né, dessa roda tão interessante, Educação dos Povos Originários. Eu também atuo no Centro de Formação, no Cefapro, Barra do Garças, Mato Grosso. Não sou formadora da área indígena, sou formadora de língua portuguesa, só que o meu trabalho da graduação e o meu trabalho da pós-graduação foi com indígenas. O da graduação eu fiz sobre as cotas nas universidades. Na pós, eu fiz, o meu trabalho, ele foi sobre os alunos no ensino médio, que deixam as aldeias e vêm para as escolas urbanas. A trajetória, as dificuldades e as perspectivas deles em relação a isso. E agora, no mestrado, eu trago como eu atuo na formação de professores, eu trago uma proposta de formação com os professores de língua portuguesa, porque desde a minha graduação, a minha experiência na escola, na sala de aula, e eu vindo para o Cefap, para o centro de formação, eu sempre escuto das professoras na formação: Priscila, os alunos indígenas, eles não aprendem, eu não consigo ensinar, eles só copiam, eles não sabem ler, eu não sei mais o que eu faço. E aí, como o tema da formação é outro, às vezes eu consigo conversar um pouco, às vezes eu recorro à Deja, recorro ao Edilson, e consigo ali fazer um momento, trazer alguma coisa, mas por conta do tema ser outro, eu não posso adentrar a isso na formação. E de 3 anos para cá, eu venho fazendo estudo, eu venho fazendo anotações e eu anoto as falas das professoras. E aí, no mestrado, eu trago essa proposta. Por que não consegue? Por que eles não conseguem trabalhar? Qual a dificuldade
né, dos alunos, de ensinar leitura para esses alunos. E aí a Deja disso tem sido companheiros, parceiros, já me ajudando muito, a minha orientadora, a Viviane Silvestre, da UEG, ela está assim muito feliz com a proposta. Ela está assim, ela fala que colocou muita expectativa, porque assim eu moro no Mato Grosso, ela é do estado de Goiás e ela tem muito interesse nessa área. E assim, a Deja vai estar comigo na formação. E aí a Deja vem com toda essa experiência, toda essa bagagem, toda essa questão cultural, e eu venho com essa questão da linguística, e a gente propôs essa formação e ver se a gente consegue essa ressignificação na prática desses professores que recebem esses alunos que ficam só no cantinho da sala, né? Por que eles faltam? Por que quando tem os rituais nas aldeias eles não vêm? Isso não é considerado, isso não faz parte do currículo. A BNCC vem aí falando que a língua materna ela vai ser levada em consideração, mas aí como que vai ser isso? Como que é esse processo? Como que isso vai se dar na prática? Ela é para ser respeitada, mas como? Para ela ser respeitada, tem que levar em conta o currículo, as questões culturais. Então, a gente vai tentar, nessa formação, abordar tudo isso. E, assim, para mim é muito importante participar de momentos como esse, e já a fala do professor Beto já vem de encontro, né? Quando ele fala do desenho, que a escola é um prédio, uma fábrica de fazer branco. Então, tem tudo a ver com a minha pesquisa, com a minha proposta de formação. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada, Priscila. Nós já temos uma pergunta para o professor Bessa. A Priscila pergunta se o senhor poderia falar um pouco sobre o ensino circular, professor. Oi? Não, eu não estou ouvindo ninguém mais. Só eu que não estou ouvindo? Eu estou te ouvindo. A professora Maria do Socorro também falou que não tá ouvindo. Mas agora ela já conseguiu restabelecer o áudio? A professora Maria Pimentel? Eu acredito que sim. Professora Maria Pimentel, gostaria de falar? Oi? Bom, Deusalzina, você tem algo a falar, ou a Priscila, sobre essa questão do ensino circular? Como é que vocês consideram essa proposta do ensino circular para os povos indígenas? Ensino circular? Não. Foi a pergunta da professora Priscila. Professora Priscila, poderia esclarecer o que você quer dizer com essa pergunta? O que acontece? Eu, como todo brasileiro, sou fruto de uma ascendência bem misturada, inclusive indígena também. E eu lembro da minha avó falando que a escola, né, não ensinava nada para a gente, porque o ensino tinha que ser circular, né? E ao ouvir algumas coisas que me remeteram à infância com essa pessoa tão querida, né? Me veio essa lembrança que eu sei tão pouco, né? Do que ela estava falando. E aí eu perguntei o que isso realmente significa. Minha lembrança envolve um pouco de acompanhar um calendário. Me lembro, essa fala dela veio assim que o professor Bessa falou da paca, o capivara, da caça, né?
Então foi nesse sentido, mas pelo visto já não se usa mais, já se perdeu até essa tradição, né? Se é que veio dos ancestrais dela, né? Porque ela foi banida do grupo, né? Oi. Oi, agora sim, isso. Oi? O seu áudio agora sim. Dejalvina? Está sem áudio. Eu vou ativar. Tenta falar agora. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, eu não sei, assim, porque uma questão interessante o que eu vou falar de povos que eu convivo, né? Eu vou falar do povo Carajá, que eu convivi muitos anos ali no Araguaia. Vou falar do povo Xavante, que eu convivo. Então, eu não sei se em outros povos pode ser que use, mas eu estou entendendo que uma questão no ensino, nos saberes dos povos indígenas, que é muito interessante, é a questão contextualizada, né? A questão onde os saberes, ele não é desligado, ele está num contexto. E uma outra questão que é associado a esse contexto são os ciclos de vida. A criança, ela tem o território dela de brincar. Uma mãe, uma avó não fica falando para a criança, ó, você é proibido de ir na casa dos espíritos. Não precisa falar isso para a criança. Ela tem na convivência, no ensinamento, no seu observar, né, no seu escutar, ela tá ali muitas vezes numa forma de brincadeira, fazendo um ritual que é feito lá pelos adultos, num espaço onde o espírito está, que é para o adulto, mas a criança, ela tem o seu território aqui, ela tem o seu ensinamento conforme o ciclo de vida. No que ela passa na fase de criança para jovem, né? Aqui no Chavante fala os. Edilson me fugiu? O apté. Então, quando a criança passa para o apté, que é para o jovem, ele vai para um espaço onde o que é ensinado ali é ensinado para o jovem, naquele ciclo de vida. Depois ele vai ser padrinho, é um outro ciclo de vida. Então, mas todo esse, todos esses ciclos, eles são conectados. E eles são conectados também com o todo ambiente, com toda a natureza, com cada espaço ali, da caça, da pesca, das plantas medicinais, tudo é muito conectado, né? Então, eu penso que está dentro desse circular que ela traz. Uma coisa que nós aprendemos, assim, que para mim foi muito interessante quando eu cheguei na aldeia, é que nós fomos mandados para um outro estado. Então, a Ilha do Bananá é no estado do Tocantins. E a gente falava assim, nossa, nós vamos agora trabalhar no Tocantins, né, no estado do Tocantins. Quando nós chegamos na aldeia, nós percebemos que o rio não era divisa de estado, o rio era o centro, né? Então, como esse
esses elementos para o ensino, esses elementos do sagrado, eles estão tudo conectado, eu penso que está nessa questão que ela traz, que a avó dela falava, né? Que é o que tem importância, o que tem sentido na educação que é a base, que é a educação escolar mais tradicional, né? Eu falo tradicional, mas é a educação, não é a educação escolar, é a educação indígena, né? E nessa educação indígena é que está tudo conectado. Se você vem com a educação escolar indígena e ela não está conectada com a educação indígena, perde o sentido. Aí não tem interesse, né, naquele saber. Acho que eu... Obrigada, Djalzina. E você fez uma importante diferenciação, né, da educação indígena, a tradicional indígena, para a qual a gente tem que ter um imenso respeito, porque ela é muito diferenciada da nossa educação, né? O professor Rodrigo tem uma pergunta para você, Djalzina. Pode fazer, professor. Olá, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer, né, a presença de vocês, né, as falas muito ilustrativas, né, de uma realidade que, para nós aqui que vivemos no Rio de Janeiro e temos uma outra experiência, é realmente muito distante, e quando vocês falam assim, é muito bom, né? Acho que a gente tem pelo menos um pouquinho da dimensão, né, do que é esse desafio que vocês estão nos falando. Eu fiquei muito curioso, né, e gostaria de escutar um pouquinho mais de vocês sobre a ideia, a noção de interculturalidade que vocês falaram. Então, se vocês pudessem, e do ponto de vista de como seria possível tratar isso, né, esse conceito, a partir da disciplina da química, porque, quer dizer, se é que é possível fazer isso, né? Porque eu tenho uma visão que a química, né, que é a disciplina, vamos dizer assim, que nos ocupa, né, nós estamos aqui num programa, né, de pós-graduação em ensino de química, né, ela é uma ciência... Entra aí, Marina. Majoritariamente, né, hegemonicamente europeia, branca, né, enfim. E como fazer isso, né, se é que é possível fazer. E a outra curiosidade, na verdade, para falar com vocês, como é que está se dando nesse momento, né, como é que vocês estão enfrentando nesse momento em que nós temos um governo eleito, né, que tem suprimido, né, ou pelo menos as notícias que nós temos é que tem suprimido e atacado ainda mais o direito dos povos originários. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Obrigada, professor. Enquanto a Djalzina está tentando comunicar com a Maria do Socorro, eu posso responder um pouquinho, Jussara? Sim, eu só vou ter que fechar o áudio da Djalzina enquanto você fala. Ok, ela saiu ali um pouquinho. Fechou, né? Pronto? Sim. Ok. Obrigado ao Rodrigo Almeida, né? Aqui na Ilha do Bananal, aqui numa comunidade especificamente, que é a aldeia Macaúba, na língua carajá chama Hiruri-Hauã, eu fui agora recentemente lá na comunidade, participei de uma festa, que é a maior festa dos carajás, chamada Retorrocan. O professor André Toral, um antropólogo, ele escreveu sobre os carajás, lá em 92 ele fez um belo trabalho, e aí nessa dissertação dele, ele diz o seguinte, que o Retorrocan é a maior festa desse povo, é como se fosse o carnaval no Brasil. Então, para a gente ter a dimensão dessa festa, dessa cultura,
E durante essa festa, eles convidam outras comunidades do povo Carajá e também os não indígenas para participarem dessa festa. Das comunidades vizinhas, das cidades ribeirinhas ali, então muita gente vai para assistir. Então, isso é um processo intercultural interessante, né? A gente observar. Então, as pessoas que vêm, elas vão participar da festa, elas vão sendo pintadas, as mulheres, sobretudo, vão pintando essas pessoas, aí elas vão usando os colares, as pulseiras, os adereços indígenas, há uma troca, uma conversa, um bate-papo interessante, e algumas pessoas participam diretamente da festa, a caráter, né? Porque já são mais próximos. Então, isso é um processo muito bonito de ver, né? A gente está falando dessa questão do bilinguismo, de transição, dessa imposição, tudo isso, mas tem um lado legal, um lado bonito também que acontece, né? Essa interação. Voltando para essa questão da educação escolar, aqui também nessa comunidade, e aí em outras comunidades Carajá, eu tenho acompanhado alguns trabalhos, sobretudo da Maria do Socorro, que é a professora que está aqui com a gente. Ela tem trabalhado, tem escrito muitos livros sobre os Carajá, e a gente tem trabalhado essa questão da interculturalidade, mas pensando num contexto mais geral, em termos contextuais. E quando você traz a questão da química, é interessantíssimo. E como que a química ela pode estar entrelaçada nesses conhecimentos todos, mas não por disciplinas, não por compartimentos, né? A gente, da nossa cultura ocidental, a gente tem muito essa coisa muito compartimentalizada, né? Com os indígenas e com os quais nós trabalhamos aqui, é possível fazer isso, mas de uma forma contextualizada. Como que a química ela pode ser ensinada, ela pode ser trabalhada, mas não a química em si, reações químicas, trabalhando tabelas, não. Como que ela é trabalhada dentro desse contexto maior, uma relação com o rio, com a água, nessa relação com os animais, com as plantas. Então, não só a química, como as outras disciplinas também. Quando nós trabalhamos lá, eu e a Deja, nessa comunidade específica, que a gente levou o primeiro baque, olha, você vem aqui para ensinar em português, e a gente, aos poucos, foi conquistando a comunidade. Então, entender que eles trabalham nessa dimensão mais contextualizada. As coisas, elas não são descoladas, né? Para os indígenas, sobretudo para os alunos indígenas, é tudo uma ligação. Tanto é que, se você perguntar o nome de um pássaro, ele sabe. Se você perguntar o nome daquela árvore, ele sabe. Daquela planta específica, é incrível como eles sabem isso. Se a gente transportar isso um pouco para a nossa cultura, nossa sociedade aqui, as crianças não sabem o nome do beija-flor às vezes, né? Então, é por quê? Porque há essa desconexão, né? Não tem essa ligação com o contexto geral. Por isso é importante a gente pensar na interculturalidade, mas ela está realmente conectada com os outros conhecimentos, com os outros saberes, né? A química, elas tem que estar diretamente ligada com a história, né? Com a história daquele mito. Eu estive agora lá e participei de um mito tão bonito, um ritual tão bonito que chama o Eurá, o Eru-Beurá. O Eru significa, na língua Carajá, o Calugi, que em outras línguas é o Cauim. E o Beurá é o branco. Então, eles fazem o Calugi de arroz, que é o Calugi branco. E isso é tão legal porque eles saem dançando a caráter pela comunidade ali, e aí tem aquelas bacias de Calugi, o Eru-Beurá, e aquilo, eles vão se banhando, que é a renovação dos espíritos. A cada festa, a cada ano, é preciso renovar esses espíritos, que é preciso recomeçar tudo de novo. E aí é legal porque faz isso de frente para o sol. Tem que ser na posição que o sol nasce, porque o sol é a luz, né?
Uraretô, que é aquele cocá grande que eles utilizam, que simboliza essa luz, o sol, é tudo voltado para o sol. Então, tem uma simbologia muito forte nisso. E por que eu estou contando isso? É porque isso tem que estar ligado com a química, tem que estar ligado com a matemática, porque ali na hora de fazer o calogi, tem uma reação. Na hora de fazer esse calogi, há uma química ali, porque há uma fermentação. Então, não dá para descolar isso. Então, a interculturalidade, nesse sentido, ela precisa trabalhar num contexto maior. Era isso um pouquinho. Obrigada, Edilson. Nós temos duas perguntas aqui, da professora Luz e da professora Cris, mas antes eu gostaria só que você e a Deja falasse um pouco rapidamente sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando agora em tempos de pandemia, né? Vocês estão conseguindo fazer um trabalho razoável no tempo de pandemia? A pandemia está assustando muito os povos indígenas. Eles estão ficando muito vulneráveis em função desse coronavírus. Quais são as dificuldades que vocês estão observando mais gritantes junto a esses povos, aos povos carajás? É verdade, Jussara. Faltou essa pergunta última do Rodrigo, né? Precisava a gente falar sobre ela. Olha, primeiro porque a gente está vivendo um momento atípico no mundo, né? E a pandemia, ela está assolando todo mundo, inclusive está meio salve-se quem puder, né? Mas o Rodrigo falou dessa questão do governo atual, governo federal, né? Eu acho que dispensa um pouco comentários sobre ele, mas assim, interessante dizer que para a educação escolar indígena, para os povos indígenas, está sendo um retrocesso esse governo. Eu acho que é importante frisar isso, né? As dificuldades, elas estão porque nas comunidades, por exemplo, acesso à internet é complicado, não é fácil. Muitas das escolas nas comunidades, elas não têm uma banda larga, elas não têm um acesso interessante, um sinal bom de internet, esse é um problema, né? E agora, assim, as comunidades que aqui a Deja vai poder falar um pouco mais, que ela está mais diretamente ligada aqui, nesse polo, é que não tem como ir mesmo, e a gente não vai mesmo, nem é para ir, né? Aqui em Mato Grosso, e saiu até no Jornal Nacional, os chavantes estão sofrendo, estão morrendo por causa dessa pandemia. Há um descaso, né? O governo, inclusive, né? Local. Então, assim, não está sendo fácil. As dificuldades são as maiores possíveis. E o que a gente está fazendo aqui? Procurando fazer algum trabalho de contato, sobretudo com os professores e com as lideranças, no sentido de promover alguma capacitação, que é essa online, né? Trabalhando. Agora está a onda a questão do novo ensino médio, né? Então discutir que não é fácil discutir isso também do ponto de vista da BNCC, do ponto de vista do governo, né? Lógico que aí quando a gente joga isso para as comunidades é diferente, a resposta é outra, não é? Por quê? Porque é preciso que a gente trabalhe de forma diferenciada e específica com as comunidades, né? E aí vem várias questões, várias perguntas. Como será? Vai ter transporte? Vai ter infraestrutura? Vai ter estrutura, né? Para poder, com essas novas implementações. Então, no campo da educação escolar indígena, as dificuldades são enormes. Agora, no campo do diálogo, da nossa inserção, para discutir a educação com relação aos saberes dessas comunidades, isso para nós está sendo mais tranquilo, porque a gente já vem de uma militância, né? Uma militância indígena, do indigenismo. Então, a gente já tem uma compreensão um pouco, mas as dificuldades de trabalho, com isso, o governo está sendo muito difícil. Bom, obrigada, Edilson. Eu vou passar a palavra para a professora Lourdes Dejalzina para ela fazer a pergunta, não sei, ela pode fazer a pergunta para você. Oi, eu vou passar, posso fazer passar a palavra para a professora Lourdes para fazer a pergunta para você? Deixa eu
ativar o seu áudio, porque, ó, Deja, posso passar a palavra para a professora Luz para ela fazer a pergunta? Sim. Professora? Ok. O Carlos Rodrigues Brandão, ele tem um livro chamado O que é Educação, um livro muito simplesinho, que ele começa no primeiro capítulo dizendo que a escola é a aldeia, né, para as populações primitivas, né? E ele está falando mesmo, não está falando especificamente da educação indígena, mas ele está falando dos primeiros povos, né, dos primeiros aldeamentos, né? E aí ele fala que aquela cultura que, naquela convivência lá, a extensão da experiência vivida, tanto por crianças quanto por adultos, era o modo de aprendizagem, como o professor Bessa falou, né? Eles aprendiam o que eles precisavam e eles aprendiam o que na vida deles era, assim, era indicado para que a comunidade deles pudesse seguir o curso dela, né? Eu fico pensando, né, nessa coisa da educação indígena, numa escola para as comunidades, né, para as populações indígenas, qual é a função que uma escola dessa pode cumprir, né? Porque, afinal de contas, a experiência de vocês mostra que vocês aprendem mais da cultura deles, né, do que de fato passa essa nossa lá para eles, né? Pelo menos tem uma coisa aí de uma simbiose entre uma coisa e outra que que é absolutamente necessária para a preservação da tradição deles, né? E aí eu fico pensando, o que esses povos precisam aprender numa escola, né? E aí vem a discussão, né? Como é que você os insere na sociedade brasileira? Como é que você coloca essas populações como partes, né, da sociedade brasileira, e de modo que eles se identifiquem com o que seria a cidadania do Brasil, entende o que eu estou querendo dizer? Como é que você dá alguma coisa e, ao mesmo tempo, não faz dessa escola, né, essa coisa de produzir brancos, né, essa escola que produz brancos, né? Como é que você mantém essa tradição e, ao mesmo tempo, insere? Essa dinâmica que, para mim, é difícil de pensar, né, da maneira como é que ela pode ser realizada nessa escola, né? Então, no fundo, que escola é necessária para essas populações. É isso. Tá me ouvindo? Sim. Então, que pena que a professora Maria do Socorro, ela tem um pouco de dificuldade com tecnologia, assim. Mas, num outro momento, ela pode estar contribuindo. Vou deixar aqui o link da revista Saberes Indígenas, da UFG, que tem trabalhos incríveis, produzido pelos professores indígenas, pelos alunos indígenas, pela comunidade indígena. A Maria do Socorro tem o projeto do núcleo Taquinarracan, dentro da UFG em Goiânia, que tem mais de 27 etnias ali estudando na graduação, e é um projeto belíssimo, né? Teve uma live agora com José Jorge, que vocês podem também tá vendo, e que trabalha muito essa questão da interculturalidade. E eu não sei, eu tento fazer duas coisas aqui, mas eu não estou conseguindo, mas eu vou passar todos esses links, que daí vocês vão ter esse acesso. Mas aí eu quero responder a professora, assim, quando nós chegamos, eu vou falar da minha experiência, né? Na comunidade, numa aldeia, na Ilha do Bananal, uma aldeia de mais de 1.000 indígenas, uma aldeia grande, a aldeia Macaúba, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi de ver que as mulheres, elas ficavam, assim, mais caladas. Aí eu percebi que eram os homens que falavam português. Então, que as mulheres, tem mulher na aldeia Macaúba até hoje que não fala português, que ela fala na língua materna. Mas essa mulher, ela não frequentou essa escola.
essa escola de educação escolar. E o papel das mulheres na comunidade, eu fiquei encantada e eu acompanhava e eu queria estar junto, porque é como a professora falou mesmo, assim, a gente aprendia, eu pensava, meu Deus, que privilégio meu de estar aqui e o que que eu vou ensinar, né? Porque eu vou ensinar dentro de um processo de colonização que a gente já assiste e então, se eu fosse falar aqui, eu ficava falando um dia inteiro, mas isso me dava uma angústia muito grande. Foi quando nós pedimos socorro para a professora Maria do Socorro, porque alguém contou para nós que tinha uma linguista na UFG que estudava a língua do povo Carajá. E o avô falava para mim: você não está aqui para falar da minha cultura. Você não está aqui para ensinar a minha cultura na escola. Eu quero que o meu neto fale português porque ele vai ser importante. Então, o processo de colonização, ele foi tão cruel, ele é tão cruel, que uma liderança de saberes, de muitos saberes, ele vinha para mim e trazia esse recado, assim, essa mensagem. Eu quero que meu neto aprenda a falar a sua língua, porque eu quero que ele seja uma grande liderança. Então, quando eu fui sabendo das histórias, eu fui me angustiando muito mais, porque eu fiquei sabendo que tinha uma aldeia Carajá em Xambioá, no Pará, que lá a aldeia Xambioá é do povo Carajá, que não falava mais a língua materna. Aí, e assim, qual o papel dessa escola aqui, então, nessa aldeia? E a professora veio, a Maria, e contribuiu muito com a gente em cursos de língua materna com professores. Nós começamos a trabalhar. Havia resistência de professor que falava, mas eu sei a minha língua. Mas quando nós passamos a produzir, eu tentei encontrar aqui, mas eu trouxe esse outro aqui, ó. Esse livro aqui, ele chama Alfabetização Ecológica, que eles construíram nos saberes indígenas. Quando passou para pesquisa, para produzir o material, foi se percebendo que muitos não tinham escutado do avô a história que falava do urubu. Então, eles tinham que ouvir, eles tinham que ir atrás e ouvir a história. Eles começaram a perceber que, com esse processo de colonização, muita coisa eles não estavam escutando mais. Muitas palavras já não estavam mais no diálogo de colher o algodão e fazer a linha de algodão, porque já ia no mercado e comprava a linha para fazer o dexi, o decobuté. Então, aquela fala que falava, que a tia, que a avó falava com a menina para colher o algodão, para fazer o fio, já não falava mais. Então, o encolhimento da língua, eles começaram a perceber isso na escola. E a formação dos professores foi muito importante, porque eles trouxeram a pesquisa da cultura para dentro da escola. Eu penso que o ganho maior foi esse aí, né? E nesses governos, não é só agora, nós temos uma história aí, né? A educação escolar indígena, ela chegou nas comunidades num processo de colonização que só hoje começa um movimento da decolonização nas escolas indígenas, através dos professores que, em cursos interculturais, nós temos aqui no Mato Grosso, na Unemate, a educação intercultural para povos indígenas na Unemate, a educação intercultural na UFG, né, e eu poderia estar buscando outros cursos, mas não são tantos assim, onde os professores, eles voltam para a comunidade, né? E uma questão muito importante que eu acho,
eu vou aqui com o povo Chavante. O povo Chavante é mais de 20 mil, né? É uma população grande o povo Chavante aqui em Mato Grosso. E quando eu vou para a escola Chavante, para um curso de formação continuada com o professor Chavante, para discutir currículo, é muito interessante, porque a base curricular para ele é a cultura, é a educação cultural do povo. O povo Chavante, nos seus ciclos de vida, tem saberes que são fortalecidos a cada ritual. E não é festa, não sei, tem gente que não gosta que usa a palavra festa, mas é uma festa, é uma riqueza muito grande, são saberes que estão ali sendo vivenciados na oralidade, no escutar, né, no sentir, no que é passado para cada ciclo de vida. Eu acho muito, muito importante. O professor trouxe o Meliá, e eu tentei encontrar aqui, mas o Meliá, ele já trazia que a educação indígena seria a solução da nossa educação. Não sei se é essa palavra que ele usa, solução, isso que eu tentei procurar aqui, mas Meliá traz dessa forma. Por quê? O movimento que é dado à educação indígena, que não é por caixinha, que não é disciplinar, que é num contexto, que é no todo e que é por ciclos de vida, para nós, hoje a gente está aí discutindo novo ensino médio, discutindo escola ciclada, buscando a escola da ponte, né? Se você passar para dentro de uma comunidade indígena e vivenciar como que é o movimento do ensinar, como que é o movimento do aprender, como que é o movimento do respeito ao outro, da troca, de construir juntos, do coletivo, eu acho que era por aí, não sei se eu respondi. Sim, muito obrigada, Deja, obrigada, Edilson. Eu acho que realmente nós temos que... Ah, tá. Eu queria só complementar um pouquinho, mas não tem mais tempo, né? Não tem. A gente efetivamente tem mais a aprender com os povos indígenas, justamente com a questão da contextualização, o respeito à cultura própria, ao tempo, a relação com a natureza, a relação com a percepção ambiental, né? Com a alfabetização psicológica. Eu acho que a química entra nesses saberes, não disciplinarmente, mas num saber contextualizado, num saber do todo, né? Num saber de percepção, de como é que a água contribui, como é que a gente pode ter esse novo olhar que seria muito importante para a nossa educação, né? Para a nossa educação nas nossas escolas, né? Na nossa forma de aprender, na nossa forma de ensinar e saber transmitir a cultura para os demais, né? Queridos, a gente teria muito mais o que falar, com certeza. A experiência de vocês é ímpar, né? A gente aprendeu muito nessa pequena mesa redonda que nós fizemos. Agradecemos muito a participação de vocês, disponibilizarem seus tempos para isso, né? Deja, o Edilson. Vocês podem colocar os links para as nossas conexões, para os livros que a gente vai passar para os nossos alunos, nossos docentes. E a última questão que a gente tenta fazer é todo mundo abrindo o vídeo para a gente fazer a foto da mesa, né? Agradeço imensamente as professoras Priscila, a professora Lourdes, o professor Bessa. Foi uma das mesas mais ricas que nós tivemos, porque a gente só tem a aprender, né? Como a professora Lourdes falou, a gente só tem a aprender. Eu vou pedir para vocês abrirem os vídeos e a gente fazer a nossa... Deixa eu